Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Fashion aqui pela TV Master, transmitido em 8 canais na Paraíba e Rio Grande do Norte, e também pelo YouTube, viu? No TV Master Play, onde você pode acompanhar toda a nossa programação em tempo real ao vivo, viu? Então já avisa aí que nós estamos no ar. E hoje, no primeiro bloco, nós vamos saber como o biotipo influencia no emagrecimento, com ela que é médica e especialista em emagrecimento, doutora Clarissa Rios. Aguarda aí que já já você confere, viu? E mais, ainda hoje nós vamos saber como, por que os empresários de pequenas e médias empresas centralizam a sua gestão, com ela que é mentora em gestão de negócios, Kátia Falcão. Na sequência, nós vamos conferir a cobertura completa da inauguração do restaurante Tramice e também o lançamento dos novos produtos da Carmed aqui em João Pessoa. Também teremos um bate-papo com a executiva de educação, Mariane Teles, sobre a importância do inglês no momento atual. E para encerrar o programa, nós vamos conferir a entrega do selo Parceiro da Mulher, realizado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Já viu que o programa hoje está imperdível, né? Então não sai daí, fica aí que o programa é Fashion, está só começando. Olá, seja bem-vinda a mais um programa Fashion. E agora, neste bloco, nós vamos saber como o biotipo ele influencia no emagrecimento. Você está com dificuldade de emagrecer? Por que será? De repente, o seu biotipo. Mas quem vai tirar todas as dúvidas é ela, que é médica, especialista em emagrecimento, doutora Clarissa Rios, que já está aqui conosco, viu? Seja bem-vinda ao programa Fashion, doutora Clarissa. Muito obrigada pelo convite, Sérgio, falar sobre esse assunto. É muito importante para as mulheres. E é muito bom para mim, porque é um assunto que eu realmente gosto muito. Que bom. Agora, quando a gente fala em biotipo, é que existem características diferentes para cada tipo de corpo, doutora Clarissa? Isso, quando a gente se olha no espelho, a gente consegue identificar algumas características, né? Então, usando nós duas aqui como exemplo, né, eu tenho ombros mais largos do que o quadril, né? E quando eu vou fazer atividade física, geralmente eu tenho uma dificuldade muito grande de desenvolver os membros inferiores, mas tenho uma facilidade muito grande para ganhar os membros superiores. Quando a gente olha para você, a gente vê um tipo mais ampulheta, uma mulher que é mais equilibrada de ombros e quadril, e tem uma cintura mais fina, a gente consegue ver que tem essa diminuição da circunferência abdominal, que no caso eu tenho que procurar uma cintura para achar. Então, cada uma tem realmente a sua característica. Mas quais são os diferentes tipos de biotipos, assim, para a gente já entender? Então, os biotipos mais comuns é o biotipo de ampulheta, que é muito parecido com o seu biotipo. Certo. Nós temos o biotipo que é o meu, que a gente chama de triângulo invertido, tem os ombros bem largos e o quadril estreito. Sim. A gente também vai encontrar o triangular, que são os ombros mais estreitos do que o quadril, e o retangular, que daí a gente também vê os ombros e o quadril mais ou menos do mesmo tamanho, mas não tem aquele estreitamento da cintura. É tudo muito reto. Ah, eu não tenho É cintura, eu retinho. sou reta. Isso, esse tipo de isso. perfil, né? Mas qual a importância dos biotipos corporais, para a gente poder entender melhor? Então, veja que coisa interessante, né? Eu venho da educação física, né? Então, eu tenho 25 anos aí nessa área de treinamento físico e de emagrecimento. E eu sempre tinha uma coisa comigo que era: como é que pode eu treinar algumas mulheres e elas terem um resultado estético tão rápido e outras não? Então, o biotipo ele vem na minha cabeça há muitos anos. Sim. E o que a gente percebe? Que essas mulheres que têm o biotipo mais ampulheta, mais triangular, que têm o quadril mais largo, cinturas mais finas, são mulheres que têm uma expressão do hormônio feminino, do estrogênio, muito forte. Enquanto as mulheres que têm o biotipo mais retangular e mais esse triângulo invertido, tem uma expressão menor do estrogênio. Geralmente elas sofrem menos no período menstrual, têm períodos menstruais menos floridos, tem menos volume menstrual, tem uma característica mais até masculinizada no humor. Sim. Enquanto as mulheres com esses outros dois tipos de biotipos são mulheres muito estrogênicas, são mulheres que têm um período menstrual com bastante volume, que desenvolvem endometriose, que desenvolvem lipedema. Então, realmente, a expressão hormonal interfere no tipo de acúmulo de gordura que ela faz. Inclusive, nós temos umas imagens, diretor, queria até que você colocasse na tela, até para a gente poder entender melhor, até para ilustrar
né? Tem umas imagens aí sobre os biotipos. E se você pudesse colocar para a gente já poder ilustrar aqui. Está com ele aí? Ok. Doutora Clarissa, como é que o biotipo, né? A gente falando de biotipos que são diferentes, até 4 que eu pude absorver seu. Como é que eles influenciam, então, nesse emagrecimento? As mulheres com biotipo mais estrogênico, né, mais feminino, vamos pensar se aquela cintura mais fina, quadril mais largo, que é o biotipo mais feminino mesmo, Certo. né? Elas têm um direcionamento da gordura para baixo da pele. Sim. Então, elas acumulam muita gordura embaixo da pele, tem bastante celulite, né? Assim, um aspecto, às vezes, até bem grosseiro, assim, de celulite nas pernas, que a gente pode levar a gente a pensar que é um lipedema e não só um acúmulo de gordura tradicional, né? Enquanto as mulheres mais androgênicas, que seriam os biotipos opostos, elas guardam gordura visceral. Então, é aquela gordura mais parecida com a gordura dos homens também, que é aquela gordura na barriga, na região central, né? E não tem gordura nas pernas, não tem gordura nos braços, né? Então, faz aquele acúmulo central. Sim. Essas mulheres com acúmulo central têm um risco maior cardíaco, vão ter mais chances de ter eventos cardíacos, têm mais dificuldade de controle do colesterol, vão desenvolver mais o diabetes. Enquanto as mulheres mais femininas, assim, no biotipo estrogênico, não vão ter problema nenhum com isso. Então, até mesmo que elas ganhem muito volume, a gente faz o exame laboratorial, não tem pré-diabetes, não tem alteração de colesterol, não tem nada dessas coisas. E qual biotipo tem maior facilidade para perder peso? Os biotipos mais androgênicos. Androgênicos. São os biotipos de triângulo invertido e retangular, são os que vão ter mais facilidade de perder peso e também muito mais facilidade para a hipertrofia. Então, são aquelas mulheres que vão começar a treinar em 2 meses, ela tem outro corpo já, é outra pessoa já, né? Enquanto os biotipos estrogênicos, em alguns casos, se, por exemplo, tiver o desenvolvimento de lipedema, a gente, às vezes, nunca vai conseguir reduzir a gordura subcutânea, né, embaixo da pele, a ponto da cliente conseguir ver, por exemplo, a definição dos membros inferiores. Então, nesse caso, os outros 2 é que tem, então, a maior dificuldade para perder peso. Isso. E ganhar massa muscular. Também. Que existe sofrimento, viu, doutor? E aí é importante falar isso, porque muitas vezes as mulheres estão lá fazendo tudo certinho, elas se alimentam bem, elas estão treinando direitinho, mas a expressão genética delas não facilita o resultado. E muitas vezes elas acabam ficando tristes e deprimidas e carregam isso a vida toda, porque elas têm uma ideia de que, não, mas se eu treinar e se eu me alimentar bem, eu vou conseguir chegar lá. E, infelizmente, na maioria das vezes, não vai. Por uma questão genética mesmo. E aí, nesse caso, faz como? Triplica o exercício? Triplica o exercício. Então, o que a gente pode fazer nesse caso, né? Existe uma situação bem metabólica, que essa gordura que fica embaixo da pele é uma gordura que sinaliza para o nosso corpo todo o tempo uma inflamação, que é uma inflamação que a gente não vê no laboratório, é uma inflamação que a gente diz inflamação de baixo grau. Então, se essa mulher conseguir usar antioxidantes, ter uma alimentação bem pobre em produtos industrializados, né, uma alimentação mais saudável. Se essa mulher fizer exercícios de moderada intensidade, tá, não pode fazer exercícios de alta intensidade, porque os exercícios de alta intensidade provocam inflamação, então ela não emagrece com exercício de alta intensidade. O que são exercícios de alta intensidade, assim, para a gente Corrida, por exemplo, que uma grande maioria faz, né? Treinos de musculação para hipertrofia com pouco intervalo, onde ela fica muito fadigada. Treinos de crossfit sem intervalo, né, os cross trainers, esses treinos causam uma inflamação durante o treino para que a gente consiga recuperar isso e ganhar massa muscular. Entendi. Mas isso não acontece nesse biotipo. Nesse biotipo a inflamação é maior e muitas vezes ela não consegue emagrecer porque o treino está muito intenso. Olha que coisa meio diferente, né? Diferente, pois porque as pessoas têm que treinar bastante, tem que se exercitar muito. Ela vai melhorar muito também, Séries, com uma situação que é a drenagem linfática. Sim. Porque a gordura é por onde passam os nossos vasos linfáticos, né? E essas mulheres, elas tendem a acumular líquido. Então, muitas vezes, elas estão pesadas, com muitas dores nas pernas, né? Que a perna fica assim, parece que tem uma caneleira, como eu brinco, uma caneleira amarrada, de tão cansadas as pernas estão. E não é porque tem gordura demais, mas sim acúmulo de líquido demais. Então, para esse biotipo, drenagem linfática com regularidade faz um resultado excelente para diminuir o volume dessa gordura aí. Os hormônios, principalmente na menopausa, eles também interferem no emagrecimento? Vão interferir também,
E aí é outro momento que as mulheres também têm, né, na vida, que pensam, meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Isso. E mesmo assim, mesmo os biotipos mais androgênicos começam a reter mais gordura na região central. Porque no período da menopausa, a gente vai ter uma quantidade de testosterona muito baixa, né? Vai diminuir o estrogênio, vai diminuir a progesterona, porque a gente não vai menstruar mais, não precisa mais, né, ciclar o útero, né, os ovários para engravidar, mas vai ter uma redução também da testosterona. Então, há uma tendência muito grande nessa fase do climatério, 2 anos antes de parada total da menopausa, né, da menstruação, e os 2, 3 anos subsequentes, esses 5 anos, há um ganho de peso de 5 a 7 quilos de gordura. Uau! É, Meu se a gente estiver diante de uma mulher que não teve cuidados anteriores, ou que não entende que isso vai acontecer, é fatal, vamos dizer assim, todas vão ganhar. Mas aquela mulher que vem se cuidando, que vem ajustando a alimentação, que já melhorou a composição corporal na década dos 30, como eu brinco, assim, né? Ela vai passar melhor por essa fase. Mas se ela precisar perder peso nessa fase, vai ser realmente mais complicado. Vai ser mais difícil para perder. Vai ser mais difícil. Uau! Bom, diretor, você já tem as imagens aí, diretor? Baixou já? Pronto, vamos lá ver aí os biotipos, né? Então, a gente está diante do biotipo que eu falei, né? O ampuleta e o triângulo, que é o formato de pera, né? Bem comum no formato feminino, né? Depois a gente vai ter o retangular e o triangular invertido, como eu tinha falado para nós, né? Que é o meu biotipo. E ali tem o oval, que também é bem parecido com o retangular, né? Só tem um pouco mais de acúmulo de gordura visceral. Certo. Pode passar. Olha que interessante, né? Será que as mulheres já se olharam alguma vez pensando que biotipo que eu tenho? Pois é. Sabe que isso influencia na roupa que a gente usa também, né? Justamente. Eu já aprendi falei sobre isso. aqui, sobre então, moda. tinha certeza que você tinha falado sobre isso. Já tinha falado sobre isso. Sobre os biotipos em looks, né? Então, esse é o biotipo pera, né? Que é o biotipo, assim, vamos dizer, o esperado da mulher, né? Que seja um biotipo de ombros mais estreitos, quadril mais largo, cintura mais fina. Aqui há um grande acúmulo de gordura na região do quadril e coxas, né? E esse é o biotipo mais androgênico, né? O biotipo mais masculinizado de expressão mesmo, né? Hormonal, mas não que sejam meninos, né? São mulheres que têm um acúmulo de gordura mais na região central do corpo, que essa gordura é uma gordura que fica ao redor dos órgãos abdominais. Então a gente chama isso de gordura visceral, que é a gordura que aumenta a nossa chance de eventos, né, e problemas do coração. Essa imagem dá para a gente imaginar bem onde é que está essa gordura, né? Então, enquanto a gente tem uma linha bem externa ali, né, que é a gordura subcutânea, atrás dessa gordura subcutânea, perto dos órgãos ali que a gente está vendo em colorido, é a gordura visceral. Então, a gordura visceral geralmente é aquela barriga mais dura, mais redonda, né? Enquanto a gordura subcutânea a gente consegue pegar, é uma gordura mais molinha, né? Porque tem homens que dizem, eu sou fortinho, eu sou gordinho, mas eu sou todo durinho. Mas é que a gordura está toda lá escondidinha. A gordura está toda lá escondidinha. E é a gordura com maior risco de ele infartar, né? De ele desenvolver o diabetes, ele desenvolver hipertensão, né? Essa gordura faz mal. Eu costumo falar com as mulheres, elas ficam muito tristes quando eu começo a falar de biotipos, quando elas se identificam que ela vai ter mais dificuldade de emagrecer. Mas aí eu digo para ela sempre isso. Tem dificuldade de emagrecer, mas tem 0 chance de morrer de infarto. Olha, que bom. Agora, existe alguma dieta para emagrecer mais rápido, doutora? Ai, quem dera, né, Todos nós queremos saber dessa dieta milagrosa. Então, infelizmente não tem. São vários tipos de dietas diferentes e a gente percebe com os estudos clínicos mostrando que o importante é manutenção da dieta por mais tempo. Então, se eu fizer uma dieta cetogênica, se eu fizer uma dieta low carb, né, todas elas, a longo prazo, vão ter mais ou menos o mesmo percentual de emagrecimento, né? O difícil é a gente conseguir escolher uma dieta que a gente consiga manter por mais tempo, né? Os biotipos também ajudam a gente nas dietas. O biotipo mais androgênico, ele responde melhor a uma dieta com baixo carboidrato, mas com carboidrato presente, né, porque ele desenvolve mais massa muscular. E o biotipo mais estrogênico, ele não responde bem ao trigo, não responde bem ao carboidrato, não responde bem ao glúten. Então, tem que ser uma alimentação um pouco mais baixa mesmo, ou até zerada de carboidratos, principalmente carboidratos simples. Uau, vou anotar, viu, doutora? Eu vou anotar no meu caderninho, viu? Isso é bom para mim. Agora, como evitar o efeito sanfona, né? Porque, realmente, a gente... Você falou, a gente entra na dieta, emagrece, daqui a pouco engorda, aí vai, emagrece, aí engorda. Tem como
diminuir, eliminar esse efeito sanfona, deixar isso só para o São João. Só perguntas difíceis, né? Vamos lá. Como é que a gente faz para evitar o efeito sanfona? De novo, rotina, né? Séries. De novo, rotina. O grande problema do efeito sanfona é que a pessoa passa por uma restrição calórica muito grande durante um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para aquela meta que ela tinha. Isso. E quando termina a meta, quando ela atinge a meta, ela simplesmente passa a fazer tudo de novo. Porque acha, inconscientemente, que não que vai ela merece. mais, o que ela merece. Porque ela sofreu tanto para conseguir chegar naquela meta, né? E com a medicação acontece da mesma forma no consultório, né? A gente ajuda às vezes com medicação, a medicação vai auxiliando, quando dá lá 4 meses a gente começa a tirar a medicação e a pessoa se sente, agora estou com vontade de comer de novo, vai lá e volta o peso novamente. Então, assim, o que eu tenho visto assim, na minha prática diária que tem dado certo é não fazer mudanças radicais, fazer mudanças ponderadas, escolher tirar, como eu brinco, as desgraças, assim, que é muito desgraça. Então, assim, isso realmente é só quando tiver um aniversário, é só quando tiver uma confraternização, e agora tem várias, né, no final do ano. Já começou, viu? Né? E aí deixar para a gente botar o pé na jaca em alguns momentos pontuais, mas na maioria dos dias fazer as escolhas mais saudáveis e não ser muito radical. Então, tem paciente, às vezes, que diz para mim assim, doutor, mas eu perdi só 1 quilo esse mês. Sim, mas se a gente perder 1 quilo por mês durante o ano, são 12. Em 2 anos, são 24 quilos. Então, é um excelente resultado. Mas as pessoas são imediatistas. São imediatas, E querem que tudo aconteça num mês só. É aquela coisa, meu Deus, eu sofri 30 dias só para perder 1 quilo. 1 quilo, né? Então, mas o ideal realmente, acho que a permanência, é como você falou, é o que importa. Porque se você não tiver essa mentalidade, esse foco, quando você chegar no peso ideal, você vai voltar tudo de novo. Vai voltar. E eu tenho percebido, até agora falando das festas de final de ano, eu tenho percebido a ingestão alcoólica muito grande nas mulheres, né? Então, assim, realmente a ingestão alcoólica, ela dificulta muito o processo de emagrecimento, né? Às vezes eu tenho, assim, pacientes que passam a semana inteira fazendo tudo bem certinho, 500 calorias por dia de déficit calórico, se termina a semana com mais de 1.500 calorias, né, de déficit, vai emagrecer com certeza mais de 1 quilo por mês. Aí chega no final de semana, aí toma lá 4, 5 Smirnoff Ice, como eu brinco, no final de semana, toma 3 cervejas, e aí as 1.500 calorias já estão ali, né? Então, todo o investimento da semana vai na bebida alcoólica no final de semana. Por isso que é tão importante o acompanhamento profissional. Porque ele vai te orientar em tudo. É comida, é bebida, é o exercício que você tem que fazer. E, de repente, junto à equipe, principalmente psicológica, que eu acho que a parte psicológica ela também é muito importante. Porque, assim, eu conheço algumas pessoas que fizeram bariátrica, tiveram um excelente resultado e voltaram. A estatística... Você vê, quando já vai para bariátrica, você já vai assim, não consigo emagrecer de jeito nenhum, a minha cabeça não dá, que é algo irremediável. Já vai para o extremo, né? Vou lhe contar 2 coisas sobre bariátrica que é interessante que os teus, né, as pessoas que te assistem saibam. A primeira é que 72% dos bariátricos vão retornar ao peso inicial em 2 anos. Isso é estudo. Então, se não mudar a mentalidade em relação à alimentação, em 2 anos eles devem estar com o peso antes de fazer a bariátrica. E a segunda coisa que é interessante a gente saber é que os biotipos estrogênicos femininos são os biotipos que vão para a bariátrica. Uau! Porque são aquelas mulheres que ganham volumes muito grandes nas alterações hormonais, que estão deprimidas porque não conseguem emagrecer, que têm essa dificuldade toda de gerenciamento dessa gordura por uma questão hormonal que ela não sabe ainda. Então, ela decide fazer a cirurgia bariátrica e realmente a grande maioria dos bariátricos são biotipos silhuetas estrogênicas. Pois é, e é tão importante, né? Porque primeiro você fazendo a bariátrica, que é uma decisão sua, cabe a você fazer ou não, tudo bem, está tudo certo. Você vai para um profissional para fazer sua dieta normal, a médio, longo prazo, mas você se manter nesta dieta, neste foco, é muito importante. Porque não depende do profissional, depende de você. Ele está te dando todas as ferramentas para você emagrecer. Se você não cuidar dessas ferramentas, não tem médico profissional nenhum que consiga. Eu costumo dizer que não existe pílula mágica. Eu tenho um livro que fala sobre emagrecimento, né, o que você precisa saber para emagrecer, e nesse livro eu só falo da relação das pessoas com a comida. Então, a nossa relação com a comida é o que nos faz ganhar peso. Então, eu sempre usei a comida quando eu estava feliz. Então, toda vez que tu estiver feliz, tu vai apertar na comida. Eu uso a comida porque eu estou triste.
E tem gente que usa feliz porque está Feliz feliz, e porque está triste, porque está cansado, porque está estressado. Então a comida ela não serve para a função dela, que é nutrir o nosso organismo. Ela serve para nutrir outros sentimentos. Sim. E por isso o apoio psicológico é tão importante nesse processo de emagrecimento. É entender que relação com as vivências da vida que você teve, você tem com a comida. E aí começar a transformar essa relação para que o emagrecimento dê certo. Perfeito. Doutora Clarissa, foi um prazer. Espero que você volte mais vezes e vamos falar mais sobre biotipos, emagrecimento, entre outras coisas também, né? Para a gente poder, né, estar sempre bem a cada ano que passa, então a gente envelhecer bem. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, Foi César. um prazer. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, mas não sai daí que a gente ainda tem muita informação para você, viu? Até já. O Supera é um curso de ginástica para o cérebro diferente de tudo que você já viu. Nossos exercícios desafiam seu cérebro, estimulando-o a criar novas conexões neuronais. Quanto mais você treina, mais seu cérebro se fortalece. Com uma aula semanal de 2 horas e atividades em casa, você desenvolverá habilidades como memória, concentração, raciocínio, além de autoconfiança e independência. Supera. Treine seu cérebro e transforme o seu mundo. Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa. Chegou a Black Friday da R1 Tecnologia e com ela as melhores ofertas para turbinar o seu setup. Precisa de um computador eficiente para o dia a dia? Com o nosso i3 você leva um computador completo com 8 GB de RAM e monitor de 19 polegadas por apenas 10 vezes de R$ 99,90. E se você busca mais desempenho, o i5 está pronto para entregar velocidade e potência. Também com 8 GB de RAM e SSD de 240 GB. Tudo isso por apenas 10 vezes de R$ 109,90. Você já tem monitor em casa? Não se preocupe, também temos ofertas sem monitor a partir de 10 vezes de R$ 59,90. Ou com processador i5, 4 GB de RAM e SSD 240, teclado e mouse, por um precinho que cabe no seu bolso. Apenas 10 vezes de R$ 69,90. As ofertas de Black Friday que você está procurando você encontra aqui. Então vem garantir na R1 Tecnologia. Estamos localizados na Avenida Dom Pedro II, 963, no centro de João Pessoa. Venha nos visitar ou entre em contato através dos números abaixo. R1 Tecnologia, sua parceira em soluções de informática. De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fliparaíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fliparaíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano Chico César, uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a ver a São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor.
Olá, estamos de volta e agora nós vamos saber por que empresários de pequenas e médias empresas centralizam tanto a sua gestão. Com ela, que é mentora de gestão de negócios, Kátia Falcão, que já está aqui conosco, viu? Seja bem-vinda ao programa Fashion. Muito obrigada, Séries, pelo convite, né, pela oportunidade. Estou muito animada, né, para estar aqui com você. Que bom. E é um assunto assim, bem interessante, né? E a gente já vai logo para a pergunta. Kátia, por que muitos empresários de pequenas e médias empresas, eles permanecem presos à operação nesse dia a dia, do dia a dia? Na verdade, é um assunto bem relevante, né? Eles permanecem presos na operação, na verdade, por medo de delegar, né? É um medo porque começa bem antes. Eles não contratam bem, começa, na verdade, na contratação, e aí não treinam bem, e surge esse medo de dar na mão as atribuições, as responsabilidades para esses colaboradores. Então, com esse medo, surge esse desafio, e aí termina que eles ficam presos na operação. Essa falta de planejamento pode influenciar nesse controle? Diretamente. Porque se não há um planejamento, ele fica preso. O que acontece? O planejamento, que é a visão estratégica do negócio, faz com que ele não avance. A mente dele está tão presa, está ligada totalmente na operação, seja uma empresa pequena, uma empresa até mesmo de produção. Por exemplo, uma empresa que produz bolo. Tá. Ela está presa ali na construção de tudo aquilo que ele não consegue raciocinar para poder projetar coisas novas. Sim. Então, ele termina que fica preso em toda aquela produção, coisas pequenas. E aí ele não avança. Então, ele continua preso em toda a operação em coisas mínimas. E aí ele não sai. É um ciclo, né? Isso. É um ciclo. Ele pensa em abrir a loja, em abrir a produção dele e não pensa nem na hora de fechar. Ele só pensa no abrir. Pois é. Então, contratam pessoas que ele próprio não confia. Sim. Não é? Não qualifica. Não qualifica, porque eu já fiz outras entrevistas. A importância do empresário, do líder, né, está sempre promovendo cursos, palestras, qualificando, capacitando seus profissionais, até para poder crescerem também. Quando eles crescem, a empresa também cresce. Exato. Não é? E, como você falou, eles ficam tão presos naquele controle, naquela gestão ali, que eles não conseguem procurar novos produtos, né, fechar novos negócios, expandir a empresa, de repente vender o bolo que ele tem para outros meios. Fazer parcerias. Parcerias, vender em supermercados, se ele for só uma empresa ali local, uma loja de rua, de repente fazer uma parceria para vender em supermercados, para vender em feiras. Então, ele não consegue realmente ampliar, não consegue voar, porque ele fica preso ali, né, naquela demanda. Quais habilidades, Kátia, faltam para que esses empresários se afastem dessa operação? O que é que está faltando para eles? Pronto. Ao longo, né, dos anos, antes das habilidades, existe uma coisa bem essencial. Existia os chefes, e aí, que eram os malvados, né? Sim. E aí surgiram os gestores e hoje os líderes, né? Hoje se fala muito de liderança. Na verdade, essas nomenclaturas ainda existem, chefes, gestores e líderes. São cargos diferentes, só que todos eles precisam ter essas habilidades. Os empresários em si, eles precisam ser gestores. Tá. Mas, independente desses cargos, todos eles precisam ter essas habilidades. Visão estratégica, comando e gestão de tempo. Né? Então, assim, quando ele tem o comando do negócio, independente dele ser um líder ou ele ser um gestor, ele precisa, nesse comando, delegar. Então, ele delegando, ele tendo gestão de tempo, ele vai conseguir, com essas habilidades, sair da operação.
Então, essas habilidades são assim primordiais, são essenciais para ele conseguir sair da operação. Né? Então, ele vai gerir o tempo dele, ele vai delegar e ele vai conseguir, com isso, fazer o planejamento e aí começar a sair da operação. Por quê? Com tudo isso, ele vai ter pessoas capacitadas, treinadas, e aos poucos ele vai conseguir montar estratégias para tudo isso que anteriormente a gente falou, né? Tá procurando novos players, novos nichos, para ele estar conseguindo avançar com a empresa dele. Agora, de que forma a ausência de processos claros, certo, eles impedem que os empresários deleguem essas responsabilidades? Excelente. Os processos são o que nós chamamos dentro das companhias de POPs, ou POPs, né? Processo Operacional Padrão. É como técnicas. Vou falar de bolo. Eu não sou muito cozinheira, não, sabe? Não, tá. Mas, por exemplo, né, para fazer um bolo, né, tem a farinha, a quantidade, ovos, açúcares. Sim. E aí existe a técnica, né? A receita do bolo. Certo. Se você errar, Desandou o bolo. desandou o bolo, né? Se não tiver a temperatura certa, prévia, né? Untar ali a forma. E aí, por exemplo, por eu não saber falar, eu estou falando de todo jeito. Mas é a linguagem que a gente entende, Cátia. Já entendi, já. Já entendeu, Já né? entendi, vai lá. Mas não, o bolo não vai sair certo. Joia? Certo. Agora, ou não cresce, ou queima, ou não mas sai. se você me der esse POP, eu vou fazer. Perfeito. Perfeito. Então, você me treinou, você me contratou, você me treinou e aí você me acompanhou. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou conseguir, com um tempo hábil, estar entregando esse bolo para você. É a mesma coisa o processo. Então, Sérgio, quando a gente contrata um funcionário, começa esses processos desde a contratação. Eu tenho processo para contratar, eu tenho processo para treinar, eu tenho processo para acompanhar. Então, comumente, o que acontece com os empresários? Eu quero contratar Séries, eu quero contratar Kátia, só que eu não contrato Séries e Kátia, eu contrato João, Maria, e aí eu preciso treinar a Maria, eu preciso treinar o João, né, para poder capacitar essas pessoas, acompanhar, e não é simplesmente jogar os processos. Sim. Né? Eu preciso deixar eles bem para poder, então, ver se eles estão bem, para poder confiar. E aí, sim, eu delegar e seguir o fluxo para poder projetar minha empresa para frente. Até que ponto, Kátia, o perfeccionismo ele contribui para essa dificuldade dos empresários? 1.0, porque o perfeccionismo não existe, porque o que é perfeito para mim não será perfeito para você. Sim. Né? Então, o que existe é excelência. Digamos, eu tenho um salão de beleza. Então, dentro da minha excelência, o que eu vou entregar como excelência para o meu cliente? São os descartáveis, são minhas new designs com um uniforme, né, climatizado a 18 graus. O que eu entrego como excelência para os meus clientes? Então, é dentro dessa excelência que eu vou trabalhar, não com perfeccionismo, porque eu vou me sentir infeliz. Ninguém vai prestar para mim, nenhuma colaboradora vai chegar ao que eu acho que é perfeito, porque não existe perfeição. Eu vou trabalhar dentro de uma excelência. Então, o perfeccionismo só vai fazer mal para mim mesma e eu não vou nunca ter ninguém satisfeito ao meu redor, porque tudo que elas fizerem, por melhor que elas façam, não vai estar bom. Então, ninguém vai ser feliz, nem elas, nem eu, né? Verdade. Agora, o medo de perder o controle financeiro pode ser também um dos motivos? Com certeza. Eu já trabalhei, séries, em grandes players, onde eu era auditora com grandes volumes financeiros. E aí, comumente, é um erro que pequenos e médios empresários pecam,
de não confiar nos colaboradores por medo de fraude, por medo de erros, e ficam ali internos nos caixas. Dá para entender, mas é onde vem um treinamento e investimento em equipamentos, em câmeras, em treinamentos, para que eles confiem nesses colaboradores, porque não dá para eles ficarem internados em seus caixas e não confiarem no financeiro. Tem empresários que ficam ali, realmente não deixam eles mexerem no dinheiro de forma alguma, não deixam eles fazerem um depósito. E hoje a tecnologia amarra bastante a parte administrativa e financeira. E isso não vai levar ele a lugar nenhum. Ele realmente vai precisar, vai ter algum momento que ele vai ter uma reunião, vai ter algo importante que ele vai precisar sair da empresa e não vai ter futuro. Então, não adianta ele ficar preso o tempo inteiro dentro de um caixa e não vai ter futuro, não vai evoluir de jeito nenhum. E quais são, então, as consequências, assim, que você pode, além dessas que você já citou, que a gente já captou, mas quais são as consequências de não sair dessa operação? Está lá o líder, está lá o empresário, eternamente preso, não delega função, não confia em ninguém. O que é que pode acontecer? Então, esse ano, em março, a revista Exame publicou que 91% em sua jornada, os empresários, eles adoecem psicologicamente. A gente fala muito de burnout para os colaboradores, mas 85% desses empresários, em sua jornada, já adoeceram. 22% com síndrome do pânico, 85% com transtorno de ansiedade. Então, um dos resultados é esse, ter doenças psicológicas, começando com doenças no corpo, né? Começa com transtornos alimentares, muitas dores, fazendo fibromialgia, depois doenças psicológicas, transtornos com os próprios colaboradores, depois indo para dentro de casa com seus familiares, causando divórcios, tendo problemas com os filhos, e no final com a própria empresa, que é algo que ele está zelando tanto, e no final é onde ele termina perdendo, porque começa a entrar e sair equipes, porque os próprios funcionários já não estão mais conseguindo ter relacionamento com eles. Por mais que os funcionários eles queiram entender, eles já não conseguem mais entender, então começam a pedir para sair, isso vai gerando também alguns transtornos financeiros, e aí a empresa começa a ir por água abaixo. Porque ele começa também a pedir empréstimos e aí vai só piorando. E é algo que ele mesmo estava querendo zelar tanto. Pois é, e aí como é que a falta de uma equipe qualificada, ela contribui justamente para essa centralização do empresário? Então, é a soma disso tudo que nós conversamos. Ele não treina, porque, na verdade, ele precisa investir nessa equipe. Nós entendemos que, principalmente para os pequenos, ele, às vezes, não tem uma verba para estar dando grandes investimentos. Então, ele pode ser aquele do pouquinho em pouquinho. Ele investe em qualifica, capacita. Hoje em dia, a internet é uma mãe, Então, assim, existem cursos que não são tão caros. Então, ele investe em curso, qualifica aquele mesmo, ele vai poder estar ajudando ele para qualificar outro, Então, ele vai qualificar aquele outro, já que vai ser um braço direito para ele dentro da empresa. Ele pode estar dividindo também em turnos, qualifica o primeiro turno, depois qualifica o segundo, porque normalmente as lojas elas são abertas mais de 12 horas, ou as empresas têm 2 turnos, então qualifica ou mescla os turnos, e aí quando ele for ver, ele tem toda
a equipe qualificada. Isso vai dar uma confiança para ele, para poder estar delegando. Isso. E aí ele vai conseguindo sair dessa operação e tendo mais qualidade dentro da empresa e na sua própria vida. É verdade. E aí eu me lembrei você falando agora, Cátia, eu tive uma conversa com a empresária, a dona do Canoa Camarões, que é um restaurante. Ela falando, já são 20 anos, né, de atuação no mercado. E a gente falando sobre mão de obra, qualificação profissional. E ela disse que uma das maiores preocupações do marido dela na época, hoje ele é falecido, era justamente qualificar os profissionais. Então, ele sempre teve essa visão. Tanto que os funcionários já estão lá há muitos anos. Funcionário de 10 anos, 14 anos. Não tem aquela rotatividade. Por quê? Porque ela sempre fica reciclando e qualificando. Aí ela me falou de um case de um dos funcionários dele, que ele era, tipo assim, ajudante. Ele fazia atendimento. É quase o faz tudo, né? Ajudava a lavar os pratos, daqui a pouco estava no caixa, daqui a pouco estava ajudando. E ele tinha muita vontade de cozinhar. E ela foi o que fez. Investiu nele, deu um curso de gastronomia para ele. E hoje é um dos chefes, braço direito dela, que já está lá há muitos anos. Eu chego e me arrepio, porque Que coisa linda. é emocionante, entendeu? Sim. Você assim, acreditar no profissional, investir nele e ele fazer parte da sua história. Então, ele já está lá há muitos anos. Maravilha. Então, se todos pensassem Sim, assim, sim. né, as empresas cresceriam verdade. muito mais. Kátia, o que é necessário para que esses empresários eles consigam sair da operação? Tá? Eles estão lá, o que é que faz? Talvez até muitos queiram. Às vezes acontece muitos quererem não saber como fazer, né? Já estão ali viciados, presos, já perderam a confiança. Então, como é que faz nesse caso? Você falou uma palavra, né? Viciados. Estão viciados. São viciados. Eu, como mentora, às vezes observo muito isso, né? Você, às vezes, não sabe o que é realmente a necessidade e o que é o vício. Uhum. Na verdade, é um investimento, né? Eles precisam ou se capacitar, que muitos não são capacitados. Às vezes, eles têm a técnica, alguns abrem empresas porque, assim, eu sou um eletricista, sei muito da técnica, então quero ser um empreendedor. Vai lá e abre a empresa, mas eles não sabem nada sobre negócios. Sim. Então, eles precisam se capacitar. Então, ou eles se capacitam ou contratam alguém para ajudá-los nessa parte. Sim. Ou uma mentora. Contratam alguém para ajudá-los. Perfeito. Né? Ou contratam um funcionário, porque senão eles não vão conseguir sair desse ciclo vicioso. Então, eles têm essas duas opções. Ou eles se capacitam, ou eles contratam alguém. E, junto disso, capacitar a equipe que está com eles. Isso Perfeito. aí é fundamental. Senão, não consegue. Muito bem. Kátia, foi ótimo, foi esclarecedor. Espero que você volte mais vezes ao nosso programa. Né? Foi um prazer recebê-la aqui. certeza. Viu? Obrigada, viu? Obrigada a você. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Já viu que o bate-papo aqui foi excelente, né? Então, para você que é empresário, empreendedor, vale a pena aí as dicas aí da Kátia, viu? Mas agora nós vamos para o nosso intervalo. E não sai daí que a TV Master ainda tem muito conteúdo para você, viu? Até já. O Supera é um curso de ginástica para o cérebro diferente de tudo que você já viu. Nossos exercícios desafiam seu cérebro, estimulando-o a criar novas conexões neuronais. Quanto mais você treina, mais seu cérebro se fortalece. Com uma aula semanal de 2 horas e atividades em casa, você desenvolverá habilidades como memória, concentração, raciocínio, além de autoconfiança e independência. Supera. Treine seu cérebro e transforme o seu mundo. Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa.
Chegou a Black Friday da R1 Tecnologia e com ela as melhores ofertas para turbinar o seu setup. Precisa de um computador eficiente para o dia a dia? Com o nosso i3 você leva um computador completo com 8 GB de RAM e monitor de 19 polegadas por apenas 10 vezes de R$ 99,90. E se você busca mais desempenho, o i5 está pronto para entregar velocidade e potência. Também com 8 GB de RAM e SSD de 240 GB. Tudo isso por apenas 10 vezes de R$ 109,90. Você já tem monitor em casa? Não se preocupe, também temos ofertas sem monitor a partir de 10 vezes de R$ 59,90. Ou com um processador i5, 4 GB de RAM e SSD 240, teclado e mouse, por um precinho que cabe no seu bolso. Apenas 10 vezes de R$ 69,90. As ofertas de Black Friday que você está procurando você encontra aqui. Então vem garantir na R1 Tecnologia. Estamos localizados na Avenida Dom Pedro II, 963, no centro de João Pessoa. Venha nos visitar ou entre em contato através dos números abaixo. R1 Tecnologia, sua parceira em soluções de informática. De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fliparaíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fliparaíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a ver a São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. A Sicredi Evolução é a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste. Com 3 bilhões de ativos, possui mais de 56 mil associados e 32 agências. São mais de 300 soluções financeiras para facilitar a sua vida, valorizando os investimentos, o uso dos produtos e movimentando o comércio local. Abra sua conta na Sicredi Evolução. Ligue grátis e saiba mais. 0800 083 2201. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos de volta com mais um programa Fashion e agora nós vamos conferir a cobertura completa da inauguração do restaurante italiano Tramice, que abriu aí na orla de Manaíra. Olha, eu estive lá, o local é incrível, eu gostei bastante, desde a entrada até lá, que a parte da área externa deles é super aconchegante, o clima italiano mesmo, viu? O projeto, a arquitetura, que as paredes em tijolinho, os móveis, tudo lembra aquele ar italiano. Roda aí a matéria, confira. Com culinária italiana sofisticada, Tramice Restaurante abre as portas na orla de João Pessoa. Olá pessoal, eu sou o William Lopes aqui do Tramice Restaurante, a casa com arquitetura bastante diferenciada. São 3 ambientes na casa, certo? Primeiramente, o Salão da Costeira, que é o salão da frente, que é um salão mais claro, um salão que tem um ambiente mais praiano, para tomar um vinho, com umas comidas mais fresh, certo? O segundo ambiente da casa é um ambiente mais clássico, que a gente remeteu à arquitetura de fato da casa, uma arquitetura italiana, mais clássica, mais reservada, mais aconchegante. E tem o terceiro ambiente, que é um ambiente lá de trás, que é o ambiente da vila.
Então a gente tem essa viagem que remete à marca, né? Se você vê o nome Tramice, o M do meio do Tramice é uma ponte. Então essa ponte é que a gente quer juntar esses 3 ambientes para ter essa viagem, tanto da parte arquitetônica quanto da parte da gastronomia. Então, tanto a gastronomia se conecta com essa parte da arquitetura interna do ambiente. O local escolhido é um casarão na praia de Manaíra, que traz arrojo em toda a experiência sensorial e gastronômica. A gente montou a adega numa fusão de moderno com o clássico italiano, né? É tanto que a gente priorizou os móveis da casa. Nós trouxemos baús que eram da casa antiga, da dona da casa. O guarda-roupa da casa nós transformamos numa adega para vinhos brancos. Mantivemos uma espreguiçadeira que era da casa, banquetas. E aí a gente juntou isso tudo com essa adega aqui que vocês estão vendo, uma comédia diferenciada, com vinhos que vai desde a Itália. Você quer um vinho mais encorpado, um vinho mais leve, nós temos. Temos os clássicos da Itália, com Amarone, Brunello, os nossos Zuccardi, que são os vinhos encorpados, vinho porque acompanham nossos pratos, como o medalhão ao rôti com fettuccine alfredo, por exemplo. E aí uma adega com 101 rótulos, aproximadamente 1000 garrafas. Então nós fizemos uma adega com um foco todo na Itália. Então 40% da nossa adega ela é feita com vinhos italianos. Então você tem vinhos italianos desde a Sicília até a Toscana, que vai agradar todo mundo. Então vinhos para entrada, vinho para prato principal, mais encorpado, vinho para sobremesa. Nós trouxemos um Tokaj, que eu acho que todo mundo conhece, quem toma vinho conhece o Tokaj, que é um vinho húngaro para sobremesa especialíssimo. Então convido a todos que venham conhecer nossa adega, que venham conhecer nossa casa, que serão todos bem-vindos. Olha, o restaurante é fantástico. Você se surpreende com a arquitetura e depois que você entra, você vai abrir o cardápio e vai ficar deslumbrado com o que a casa está trazendo. João Pessoa tem crescido muito no mercado gastronômico. Eu, como chefe de cozinha, tenho acompanhado muito esse crescimento e tem aberto muitos leques, como essa casa trazer pratos italianos, pratos autorais, molhos diferenciados, com uma pegada que você... Quem conhece a Itália, como eu conheço, você faz uma viagem na Itália, desde a parte do litoral até a parte mais longe da Itália, fazendo divisas com vários países. O Tramice traz a riqueza da culinária italiana com a emoção de memórias afetivas, em um ambiente inédito e charmoso na capital paraibana. Bem, pessoal, eu sou o Caio Graco, sou dos sócios do restaurante. Então a gente já falou um pouco aí da nossa ideia, de como foi a construção do restaurante, de quais foram nossas inspirações, mas o coração do restaurante está no cardápio, de como ele foi criado, de como ele foi pensado. Então a gente tem um cardápio que ele atende a todos os públicos, a gente tem um cardápio bem honesto, a gente passa por as massas frescas que são de autoria da nossa chefe, Andréia Fernandes, assim no mesmo cardápio lá no Arbóreo. Nossas massas granoduras, a gente não tem releitura, então a gente segue receitas clássicas, fiel. A gente tá com o nosso carbonara com guanciale, cacio e pepe de pecorino. Então, estamos com um cardápio bem legal. Acho que a gente tá aí em média com uns 30 pratos, entre pratos mais leves, refrescantes, quanto pratos mais clássicos, com guanciale, cordeiro. Uma lasanha de cordeiro que que leva o nome do restaurante e quem tá provando aí tá só falando maravilhas. Então eu tenho certeza que além de uma atmosfera, além de um ambiente que vai encantar, nossa gastronomia não vai deixar a desejar. E a gente faz um convite que vocês venham conhecer, vai ser um prazer receber todos.
Pois é, viu? É um convite à Itália, viu? Vale a pena você conferir. Agora, um outro evento que movimentou João Pessoa essa semana foi o lançamento dos novos produtos da Carmed lá no Setai. Gente, olha, as crianças amaram e as mamães, viu? Mais ainda. Quem pensa que as mamães, os adultos não gostam, não usam os produtos da Carmed, estão enganados, viu? Agora, quem foi também para esse evento comigo, que conferiu de perto, a minha menina, a Kaira, que já está aqui conosco. Vem aqui, Kaira. Oi, gente, tudo bem? Pois é, me conta, você foi para o evento da Carmed. Fui, gente, pois é. Fiquei muito feliz lá. Foi muito legal. Isso foi lá na Setai, que já a gente vai mostrar a matéria para vocês, tá? Pois é, foi muito interessante ver as entrevistas, o dono da Carmed. Pois é. Vai, pois é, conta. me conta. Agora eu quero saber de você. Quais foram os produtos? Que eu sei que agora a garotada, a meninada, ama os produtos da Carmed. E você, gostou dos produtos? Eu adorei dos novos lançamentos. Mas, Carla, quais foram os lançamentos? Pois é, foi uma higiene bucal, vamos dizer assim. Mas a gente vai mostrar para vocês também. Pois é. E quais foram os produtos que foram lançados lá? Foi um gel dental da Fini Dentadura, com cheirinho de framboesa com morango, que promete ser antiplaca, ter um flúor e, ó, deixar seu hálito bem fresquinho pro dia inteiro. Olha só. E eu já garanti o meu, tá? Pois é, todo mundo recebeu, as crianças que foram, as mamães, os papais que estavam lá, todos receberam, né, um kit, um produto da Carmed lá. Agora, Kaila, por que esse produto é tão querido pela criançada? Por que vocês falam tanto? Toda hora eu estou no TikTok ou está no Instagram, as crianças estão lá usando o batom, o brilho labial, uso enxaguante bucal. Por que as crianças gostam tanto? Carmed não é só um hidratante labial, ele é tudo na nossa vida, ele é multifunções. Pois é, o Carmed ele serve para hidratar os lábios, fazer a sua make até completa. Mas como? Um blushzinho, um hidratante labial, uma sombrinha. Quer dizer que ele pode ser usado também como blush? É, tem como. Tem como usar. Tem como usar. Bom, então, para você, né, que está curioso para saber como é que foi esse evento, que até o João Adib, que é o dono da CIMED, esteve aqui em João Pessoa, ele foi recepcionado por André e por Germano. E, olha, foi muito, mas muito movimentado. Roda aí a matéria. João, hoje é um importante momento, uma parceria CIMED, Setai e também lançando um produto novo, a criançada aí que gosta muito da Hello Kitty. É isso aí, um prazer incrível estar aqui de volta em João Pessoa, na Paraíba, momento único. A gente acaba de inaugurar a primeira loja temática de Carmed no Nordeste, aqui em João Pessoa, em parceria com a Rede Farma, que é um super cliente nosso, e está aqui hoje no Setai com o André, é um orgulho gigantesco. O que é que a gente pode falar desse produto para essa criançada e as novidades também da CIMED, da Carmed? Acho que o que a molecada mais quer é as novidades, né? Achei que a Carmed foi realmente um produto que ele veio inovar a categoria de hidratantes labiais e o nosso maior papel hoje é desenvolver novas categorias. A gente está lançando hoje aqui em primeira mão a primeira linha de Oral Care de Carmed. Vou apresentar daqui a pouquinho. Deixa um abraço aí pro povo de João Pessoa, o povo da Paraíba, que acolhe vocês muito bem. E a criançada aqui, quando você chegou, a criançada já foi logo nos seus braços ali e você teve esse bom bate-papo com eles. É isso aí. Tem um carinho gigantesco aí pelo povo da Paraíba, principalmente pelos meus amigos aqui de João Pessoa. E a gente vai continuar seguindo o nosso propósito aí, que é proporcionar saúde e qualidade de vida para toda a população brasileira. Cíntia, hoje é um importante momento. Você vindo ao estado da Paraíba, a capital da Paraíba, com um novo produto, Hello Kitty para a criançada. Gente, foi uma loucura. A gente estava lá na farmácia agora. É impressionante essa febre que o Carmed consegue fazer com a criançada. A gente fica muito feliz de chegar tão próximo deles, está próximo da casa. Agora está com um super lançamento, que é a pasta dental e o creme dental. Então, assim, é uma febre, realmente. Como é que a gente pode avaliar esse momento que nós estamos vivendo? A criançada tendo esse cuidado também, né? Esse cuidado com o rosto, tendo esse... Como é que vocês avaliam esse novo cenário? Na verdade, esse cuidado acho que parte dentro de casa, né? A gente sempre testa isso, esse impacto que ele gera, e como a gente tem criança pequena dentro de casa, a gente quer avaliar que eles se cuidem primeiro para ver se vai ter todo esse boom lá fora. Então a gente joga lá dentro, vê o efeito que vai dar e depois joga para o mercado. E graças a Deus está dando certo. Nós estamos agora com Abid Marcos, o diretor comercial da CIMED. Hoje, e olha que eu estou com dois produtos aqui. Esse aqui é a novidade, que é o Hello Kitty, e esse é o gel dental, né? Também. Fala um pouquinho dessa inovação, mais uma inovação do grupo CIMED, e hoje aqui na Paraíba.
É isso aí, é um prazer estar aqui hoje na Paraíba, em João Pessoa. A gente está tendo o prazer de inaugurar a loja do Carmed aqui na Rede Farma, a primeira loja do Carmed no Nordeste, uma loja totalmente temática, com diversas ativações dentro dela, lançando em primeira mão o Carmed Hello Kitty e com algumas amostras também do nosso gel dental do Carmed aí, que está disponível em 2 sabores e também além dos enxaguatórios bucais. O que é que podemos esperar desse momento que inovações, parcerias, o Grupo Setai também envolvido? O que é que a gente pode aguardar aí de novidades? O Grupo Setai é um grande parceiro da casa, a gente tem uma amizade aí com os proprietários e hoje está sendo um prazer estar aqui batendo um papo com diversos influentes da região, falando um pouco da economia, de tendências de mercado, de moda, de design, está muito bacana o dia aqui. Pois é, uma honra para a gente, né? Um orgulho estar trazendo esse amigo, essa empresa parceira e amiga, né? Que é a CIMED, que está aqui com os produtos do Carmed na Paraíba, né? Fazendo incrível e está sempre de portas abertas para receber as grandes empresas do Brasil, empreendedores, para que nosso PIB, nossa economia paraibana sempre se engrandeça e cresça. Setai, novidades também, né? Carmed com novidades, CIMED com novidades, Setai também novidades? Sempre novidades, já chegando o verão, então muita novidade a caminho aí, vai ter lançamento, hein? É um momento único, onde a Rede Farma com o Grupo CIMED está cada vez mais ampliando a parceria. Hoje inauguramos uma loja conceito aqui, uma loja com o tema Hello Kids, os 50 anos da Hello Kids, aqui na Avenida Nego. Convido a todos os que estiverem para passar lá na loja. A loja está toda customizada, no ano que também a Rede Farma comemora 41 anos. E são parcerias de grandes marcas. A Rede Farma mostrando de fato a diferença, né, de fazer parcerias. Sim, a grande diferencial da Rede Farma é ter esse mix variado com parceiros que estão aí também em evidência, com mídias sociais. E é isso. Cada vez mais nossos clientes se sentem agraciados porque encontram uma loja completa aqui na cidade de João Pessoa. João Pessoa vem crescendo a cada dia e parabéns para a Setai, para a Rede Farma e para a CIMED. Estamos aqui em mais um lançamento da Carmed. Carmed não sai da nossa bolsa, nem da minha, nem da Júlia, nem de Esté. E da nossa sobrinha também, Maria Sofia. Carmed sempre está nos nossos lábios e também nas nossas bolsas. TV Master sempre presente em bons eventos, né, Júlia? Com certeza, agora com a vinda de João Adib, o filho dele Adib, Cíntia e Lívia, todos aqui prestigiando a João Pessoa e a gente também prestigiando eles aqui. Pois é, você já viu que as mamães também amaram, né, os produtinhos da Carmed. E você, Kayla, ganhou algum produto lá? É claro que eu ganhei. Eu não podia deixar essa oportunidade para trás. Eu ganhei o gel dental da dentadura. Eu também ganhei um enxaguante bucal do beijinho, né, do Fine Beijinho. E também ganhei um enxaguante bucal da dentadura. E os novos Carmeds, que é o Carmed da Hello Kitty, que é com cheirinho de torta de maçã. Que, gente, que perfeição. Eu não consigo entender como é que a Carmed consegue fazer isso. Mas, pois é. Tá aqui. Ele tem uma casezinha, ele é maravilhoso. Mas também tem o Carmed de chocotone balduco, que também tem um cheirinho de chocotone e é maravilhoso. Já para o clima de Natal. Então é para você que tem filha, que ama, olha, se maquiar, usar o brilho labial, vale super a pena até como presente, viu? A Rede Farma está de parabéns, né, pela nova loja, nova voltada para a Carmed. O Setai, como sempre, de parabéns, sempre trazendo grandes eventos à cidade. E parabenizar também a TV Master, né, Karina, a Júlio, o Alex, que sempre estão presentes nos melhores eventos da cidade, viu? Então, pronto, a gente termina aqui, né? Vale super a pena. Vamos para o nosso intervalo, mas fica aí que a gente ainda tem mais conteúdo para você, viu? Até já. O Supera é um curso de ginástica para o cérebro diferente de tudo que você já viu. Nossos exercícios desafiam seu cérebro, estimulando-o a criar novas conexões neuronais. Quanto mais você treina, mais seu cérebro se fortalece. Com uma aula semanal de 2 horas e atividades em casa, você desenvolverá habilidades como memória,
concentração, raciocínio, além de autoconfiança e independência. Supera. Treine seu cérebro e transforme o seu mundo. Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa. Chegou a Black Friday da R1 Tecnologia e com ela as melhores ofertas para turbinar o seu setup. Precisa de um computador eficiente para o dia a dia? Com o nosso i3 você leva um computador completo com 8 GB de RAM e monitor de 19 polegadas por apenas 10 vezes de R$ 99,90. E se você busca mais desempenho, o i5 está pronto para entregar velocidade e potência. Também com 8 GB de RAM e SSD de 240 GB. Tudo isso por apenas 10 vezes de R$ 109,90. Você já tem monitor em casa? Não se preocupe, também temos ofertas sem monitor a partir de 10 vezes de R$ 59,90. Ou com um processador i5, 4 GB de RAM e SSD 240, teclado e mouse, por um precinho que cabe no seu bolso. Apenas 10 vezes de R$ 69,90. As ofertas de Black Friday que você está procurando você encontra aqui. Então vem garantir na R1 Tecnologia. Estamos localizados na Avenida Dom Pedro II, 963, no centro de João Pessoa. Venha nos visitar ou entre em contato através dos números abaixo. R1 Tecnologia, sua parceira em soluções de informática. De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fliparaíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fliparaíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a ver a São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. A Sicredi Evolução é a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste. Com 3 bilhões de ativos, possui mais de 56 mil associados e 32 agências. São mais de 300 soluções financeiras para facilitar a sua vida, valorizando os investimentos, o uso dos produtos e movimentando o comércio local. Abra sua conta na Sicredi Evolução. Ligue grátis e saiba mais. 0800 083 2201. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos de volta com mais um programa Fashion e agora nós vamos conversar com a executiva de educação Mariane Teles e vamos falar sobre a importância do inglês no momento atual. Mariane, seja bem-vinda ao programa Fashion. Oi, Séries, muito obrigada. É uma alegria e uma honra estar aqui com você. Pois é, e falar de um assunto que é muito importante, não só para a área pessoal, mas também
nos negócios também, né, Mariana? Verdade. O inglês hoje ele está presente em todas as esferas de negócios, de carreira, né, de impulsionamento de carreira, tanto acadêmica quanto carreira executiva. O inglês ele é fundamental nesse cenário de mundo moderno que a gente vive. Pois é. E antes da gente falar sobre essa importância, me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Quem é Mariane Teles? Bom, Mariane Teles é uma pessoa que desde criança cresceu dentro de uma sala de aula, porque minha mãe foi professora de geografia na UFPB. E eu era muito levada a séries. E a babá dizia assim, eu fico com os 2 meninos, com a menina eu não fico. Uau! Peça boa, né? Não é isso? E aí, eu acho que eu fazia por onde, sabe? Não sei, para justamente ir para a sala de aula. E ali na sala de aula, séries, eu a via dando aula. E aquele universo da sala de aula, eu não sei te explicar, para mim era mágico. Eu não sei, eu acho que era para uma criança que gosta de flores, está no meio de flores. Para uma criança que gosta de carrinhos, são esses carrinhos. Para mim, isso era a sala de aula. E aí, quando eu chegava em casa, eu replicava o comportamento de minha mãe com minhas bonecas. Fazia igualzinho. E depois, era com as amiguinhas. Então, eu sempre tinha esse sonho de ser professora, né? Além de minha mãe, voltando um pouquinho mais, a minha avó também era professora. Sim. Então, eu sou neta de professora, filha de professora. Então, o sangue de professor parece que é o que corre nas minhas veias. Ou seja, a educação faz parte da vida de você. Quando eu era criança, minha mãe tinha um quarto de estudos. Até hoje ela tem, mas esse, na época que ela estava na ativa, então, assim, era uma parede tipo essa, estante, livros e livros e livros, e naquela época era uma radiola, e ali eu via ela e meu pai ficarem horas ali. E aquilo, eu cresci nesse meio, né? Rodeada de livros, Elis Regina, Dick Farney, Nat King Cole, e aí eu fui aprimorando essas coisas. Pois é, aí sua mãe era professora de geografia e você se tornou professora de inglês. Foi. E como é que surgiu essa paixão pelo inglês? Pois é. Pequenininha, ela me matriculou numa escola de idiomas. Criança ainda, eu tinha uns 8 anos, 7, por aí. E eu não queria ir. Eu lembro até hoje que eu não queria ir para essa aula de inglês. Para mim era uma coisa assim muito estranha, eu não queria. Mas a professora tinha um jeito com crianças que era assim impressionante. Ela me cativou no primeiro dia de aula. Que maravilha. E aí acabou virando minha disciplina preferida. Acabou sendo um refúgio, porque em momentos de tristeza, em momentos de solidão, mesmo criança eu sentia isso, eu me refugiava no inglês. Então, até hoje o inglês é esse refúgio para mim. Em momentos de solitude, que hoje a gente vai amadurecendo, e a gente começa a cultivar a nossa própria companhia. E nos meus momentos de solitude, o inglês sempre está presente, através de música, através de leituras, através de filmes, através do YouTube. Então, ele continua até hoje sendo meu refúgio. Pois é, e hoje você tem um centro de idiomas, que ele é muito inovador. E como é que surgiu, então, a questão de você montar, você abrir esse centro de idiomas? O centro de idiomas, ele nasceu literalmente no meu coração. E ele nasceu quando eu ainda morava na Holanda. Porque eu trabalhava numa escola de idiomas. Eram vários idiomas. E o meu trabalho era de professora de inglês e de português para estrangeiros. Sim. Só que eu tinha que viajar para outra cidade. E aí a ideia era montar o mesmo modelo dessa escola na cidade que eu morava, na Holanda. Então, o centro de idiomas, ele nasceu lá. Mas, 5 anos depois, meu pai teve um problema de saúde, eu também tive um problema na minha vida pessoal, o meu casamento não deu certo, e aí eu voltei para o Brasil. Mas meu pai foi muito claro, ele disse, nega, aqui é carreira pública, é concurso, então você vai ter que estudar para concurso.
Não, pai, mas eu queria botar uma escola. Eu pensei, não, Mari, você não tem experiência. E assim, Séries, eu estava muito fragilizada quando eu voltei. Do divórcio, superar a volta para o país, 5 anos fora, eu já estava trabalhando lá, lutei muito para aprender o idioma holandês, até porque, casada com um holandês, eu era cidadã holandesa. Sim. E o diploma da UFPB, para minha surpresa, toda a minha grade curricular foi validada. Então, eu tinha, 2 agravantes contra mim para entrar no mercado de trabalho, porque eu, sendo cidadã, como trabalhar no sistema educacional europeu sem falar a língua do país. Então, teve que parar tudo e começar literalmente do zero, aprender uma terceira língua do zero, que eu não fazia noção. E aí, eu entendi o que eu precisava fazer para me tornar fluente em holandês. Ou seja, com isso você pegou experiência o suficiente para trazer essa forma Hoje, ao Brasil. o meu principal curso lá no Centro de Idiomas se chama Inglês para a Vida, que, na verdade, ele é o holandês para a vida. Entendi. Que eu criei e desenvolvi para que eu mesma me tornasse fluente em holandês, de forma rápida, prática, dinâmica. Aí daí você pode perguntar, Mari, deu certo? Deu tão certo, Série, que o meu primeiro trabalho, quando eu voltei para o Brasil, foi de tradutora juramentada de holandês. Então, aquilo me deixava muito feliz, porque eu precisava pegar documentos oficiais de brasileiros, traduzir para o holandês, botar o selo, e eu sabia que aquele pedacinho de mim estava indo para a Holanda e vice-versa, porque vinham também documentos da Holanda para eu traduzir para o português e mandar de volta para a Holanda. Então, a Holanda sempre esteve muito presente na minha vida. E hoje, qual é o diferencial do Centro de Idiomas? O Centro de Idiomas, assim como a escola de idiomas que eu trabalhava na Holanda, o foco do Centro de Idiomas é atender o adulto. Eu entendo que o mundo, o Brasil e a Paraíba está seguindo essa mesma tendência. Existem excelentes escolas para crianças, para adolescentes, até berçários bilíngues, que as crianças estão ali no YouTube cantando musiquinhas em inglês, aprendendo os nomes dos animais, as cores, os lugares, os objetos do dia a dia. Então, já existem berçários bilíngues na nossa cidade. Mas o Centro de Idiomas, ele recebe o público adulto, porque a criança tem para onde ir, o adolescente tem para onde ir, mas o adulto que quer aprender inglês do zero, ele se sente muitas vezes frustrado, porque já fez várias tentativas e não deu certo, e se sente assim, estou velho demais para aprender inglês. E eu sempre digo que não, que você foi cuidar de outras prioridades na sua vida, né? A sua carreira acadêmica, a sua carreira profissional, os seus negócios, família, filhos, independência financeira, e esse é o seu momento de aprender inglês. Então, o Centro de Idiomas, ele nasceu para atender esse público adulto. Por isso que dentro do Centro de Idiomas nós temos o Dear Coffee, que é uma cafeteria com uma pegada pub. Legal. Para que os nossos alunos relaxem e saiam das 4 paredes da sala de aula, do tradicional, e mergulhem numa experiência imersiva com a língua inglesa. O que acelerou o meu processo com a língua holandesa era a experiência imersiva que eu tinha na língua. Claro que eu não posso replicar isso no holandês aqui com o inglês no Brasil. A gente vive numa cidade no país que uma pequena porcentagem da população fala inglês. Sim. Mas aí o Centro de Idiomas, com esse café, com esse pub, ele atende exatamente esse público adulto. Porque se fosse uma escolinha para crianças, seria um playground. Sim. Se fosse para adolescentes, uma sala de robótica, de games, mas é para o adulto. E onde a gente interage? Numa mesa, num restaurante, numa cafeteria, num barzinho. Agora, Mari, por que é tão importante, né, ser fluente em inglês nesse momento atual? A gente vivenciou a pandemia. Sim. A pandemia, ela só potencializou algo que já vinha acontecendo, né? Por exemplo, eu mesma,
Eu jamais imaginaria dar aula na frente de uma câmera. Para mim, isso era inconcebível. Eu não suportava nem ouvir o som da minha voz. A minha imagem, então, numa câmera, eu dizia, nunca mais. Deus me livre. Mas aí, do dia para a noite, a minha escola foi para o digital. Uhum. Né? Então... E foi super necessário. Necessário. Eu tive a bênção, eu digo que foi a bênção, de ter uma estagiária comigo, que foi com a gente lá do Centro de Idiomas, Carol Maroja. É um caso de sucesso nosso. Ela foi do zero à fluência, fez MBA, casou com um americano, vive uma vida lá, de vez em quando pede carta de recomendação. Uhum. E Carol, uns 15 dias antes, entrou em contato com a minha equipe, disse, aqui nos Estados Unidos a gente já está em lockdown, a Itália está daquele jeito, já está entrando em lockdown, o mundo vai parar. Vocês precisam disso, disso e disso. E aí a gente, antes da pandemia ser decretado o lockdown, a gente já estava com o ensino no digital, porque alguns alunos nossos tinham de passar férias na Itália. Sim. E os que sabiam que esses que tinham ido para a Itália não queriam nem ouvir falar o nome desses alunos. Então, eles foram obrigados a... E eles mesmos não quiseram ir para a escola com medo de alguma contaminação. Né? Sim. Então, antes do lockdown, eu e a minha equipe, a gente já estava trabalhando no digital. Vocês já se anteciparam. A gente se antecipou. Isso foi uma bênção de Deus, sério. Que bom. E aí você conseguiu manter a escola. E a gente conseguiu manter a escola. Como sabemos, Mari? Porque assim, tem tantas pessoas que começam a fazer inglês, passam muitos anos fazendo inglês e às vezes não conseguem ter o êxito que ela queria, o que ela esperava. Como é que a gente sabe qual é o melhor método de aprendizado para o inglês? O melhor método de aprendizado para inglês é aquele que dá certo para você. Existem excelentes metodologias, mas qual é aquela que tem mais afinidade com você, com o seu jeitinho de ser? Então, essa é a metodologia que funciona. A do Centro de Idiomas é muito baseada na vida. A gente trabalha o inglês para a vida. E na nossa vida, se a gente pegar o WhatsApp, a gente precisa se comunicar. E a gente grava áudio, a gente ouve, a gente lê e a gente escreve. Então, a gente precisa de 4 habilidades. Ouvir, falar, ler e escrever. Então, isso é a vida. Isso é o inglês para a vida. Às vezes, alunos meus chegam assim e dizem, Mari, eu quero inglês para negócios. Eu sei que ele quer inglês para a vida. Porque negócios envolve conversa. A gente só faz negócio com quem a gente confia. E a gente só passa a confiar numa pessoa quando a gente conversa com ela. Então, inglês para negócios, inglês para viagens, tudo isso é inglês para a vida. Por isso que esse é o nosso carro-chefe. E nasceu de uma dor. O holandês para a minha vida. Uma questão de sobrevivência minha. Para eu poder me engajar na sociedade holandesa. Então, o inglês para a vida, ele é, eu costumo dizer, que um aperfeiçoamento e uma transição do holandês para a vida. O que o inglês trouxe para a sua vida, Mariane? O que é que você aprendeu com o próprio inglês? É por causa dele que a gente está batendo esse papo. É o inglês para a vida, Cerejinha. Eita, saiu sem querer. Mari é amiga das antigas, viu? Ela pode me chamar do que ela quiser. Eu vou dizer, ela me chamou de Cerejinha, tá, gente? É um apelido bem carinhoso que eu tenho há muitos anos, mais de 10 anos. Hoje, muito mais, né, Mari? Mais de 15. Eu não vou dizer muito, não, porque senão revela. Aí ela, eita, falei, mas pode falar. Mudou mesmo a sua vida, né? Transformou. Transformou. Por causa do inglês, eu fui fazer letras. Sim. Fui fazer especialização, pós-graduação, fui trabalhar fora do país com inglês, fui tirar certificação pela Universidade de Cambridge, porque era importante para mim, além da universidade do meu país ser validada lá, mas eu ter o peso de uma universidade europeia, como a de Cambridge. Então, eu fui me certificar. O inglês é tudo para a minha vida. Eu não consigo ver Mariane sem o inglês. Não consigo ver você sem o inglês. Assim como eu não consigo ver você sem o jornalismo. Pois é, eu olho para você, Mariane, e vejo realmente, porque você é uma pessoa que se dedica demais.
Você sempre estudou. Eu nunca vi você parada. Você começou a dar aula particular, depois você foi... Foi assim, foram os degraus, você foi subindo aos poucos. Eu vi a sua trajetória, o seu esforço. Eu lembro da sua ida para a Holanda, eu sei do que você passou. Eu sei de outros fatos da sua vida, que são íntimos seus, que você passou. Então, às vezes, as pessoas só veem a Mariana com o sucesso, o Centro de Línguas, está tudo lindo e maravilhoso, mas não sabe o que ela passou, né? As dores que Mariana passou, né? O que ela se debruçou para estudar. Mariana, quando voltou ao Brasil, ela fez 4 concursos. Passou em 2 em primeiro lugar, viu, gente? Não é pouca coisa, não. Ou seja, ela se dedicou muito. Então, é uma profissional que ela tem qualificação, mas ela também tem compromisso com os seus alunos. Ela tem essa responsabilidade. Isso é muito importante na área dela. Eu acho que a educação do nosso país, ela precisa de pessoas apaixonadas por ela. Mas eu entendo, Séries, que não é fácil ser educador no nosso país. Sim. Hoje, eu tenho a bênção de ter a escola, mas eu não comecei assim, você sabe. Sim. Eu comecei dando aulas particulares em escolas pequenas. Gente, a hora-aula de um professor dá tristeza na gente, entendeu? Então, para você fazer educação nesse país, você realmente tem que amar. E eu falo com os meus colegas professores que eles não desanimem, que eles continuem, que eles persistam, por mais difícil que a situação seja. Eu lembro quando eu dava aula na UFPB e não tinha o laboratório disponível para eu dar aula. Não tinha conversa. Pegava um sonzinho, um microsystem, botava o CDzinho, aumentava o som o máximo que eu podia. Vamos fazer com o que a gente tem. Então, a educação do nosso país precisa de realmente professores comprometidos com os alunos, com o conteúdo, com o resultado. E é isso que a gente faz no Centro de Idiomas. A gente preza por entregar resultado aos nossos alunos. Sim. E aí, entregando esses resultados, Mariane, você tem algum case de sucesso que você possa contar aí? Algum caso aí de seus alunos? Tenho. Eu tenho um case de um paraibano que é um orgulho para a gente. Ele é do interior da Paraíba, do sertão, mas um homem de muita visão, uma águia. E uma vez ele se matriculou no nosso curso. E aí eu disse assim, por que você quer aprender inglês? Sabe o que ele disse? Porque eu quero dominar o mundo e conquistar o universo. Com um sotaque bem arrastado. Uau! Aí eu dei uma gargalhada. Aí ele ficou com a cara bem feia para mim. Ele disse, eu estou falando sério. E a empresa dele local, ele vendeu por milhões em 2016 para um grupo norte-americano. Hoje ele é o CEO e ele realmente dominou o mundo e conquistou o universo. Uau. Porque ele está presente em todos os lugares do mundo. Por isso, voltando para a sua pergunta, por que o inglês é tão importante? Na verdade, 2 coisas são importantes. A tecnologia e a língua inglesa. Já parou para pensar? Uau, é. A gente vive num cenário de mundo pós-pandêmico, globalizado, totalmente conectado por uma rede, com uma língua universal. Então, a gente, para ser cidadão deste mundo, a gente precisa falar a língua desse mundo. Para eu ser cidadã brasileira, eu preciso, além de algumas outras características, eu preciso falar a língua portuguesa. Me comunicar em português. Então, ser cidadão do mundo implica diretamente saber se comunicar na língua mais falada do mundo. E eu gostaria de desmistificar uma coisa. A gente acha que o inglês é difícil, mas ele não é. O nosso saudoso e querido Ariano Suassuna, ele dizia que o inglês é feio, é ruim, é pobre e nojento. Eu discordo com ele quando ele diz que é ruim, nojento, mas eu concordo quando ele diz que o inglês é uma língua pobre. Significa que ela é uma língua simples. Fácil, né? Fácil. Por que é tão difícil para nós brasileiros? Somente por uma única questão, a pronúncia. A pronúncia da língua inglesa, eu não gosto de dizer que é difícil, eu gosto de dizer que ela é desafiadora, Séries. E eu percebi isso pequena, quando eu li pela primeira vez a palavra Miami. Mas aí a pessoa me corrigiu e disse Miami. Aí eu disse, não, isso aqui
É Miami. Olha a letra I. Não, é porque esse I tem som de I. Ah, ok. Miami. Não, é esse que tem som de I. O outro I tem som de I. Como assim? Porque I pra gente é sempre I. Igreja, partiu, sempre I. Na língua inglesa, não. Às vezes uma mesma letra tem 5 variações. Então, o que para nós chega aos nossos ouvidos é a pronunciation. E aí a gente tende a achar que ela é difícil. Mas ela não é difícil. Ela é a língua mais simples que existe. Tanto é que ela é a língua número 1, a mais falada do mundo por não nativos. Sim. Porque é a mais fácil de se aprender. Regras gramaticais, Ctrl+C, Ctrl+V, é tudo igual. Então, nós que viemos de uma língua portuguesa extremamente rica, cheia de regras e exceções, tempos verbais, variações de plural, de gênero, de número, de plural, que eu já falei, desculpa. Mas a língua inglesa não. Os adjetivos não têm plural. Não variam. Tanto faz eu dizer beautiful house, no singular, como eu dizer beautiful houses, no plural. O adjetivo nunca vai variar. É Ctrl+C, Ctrl+V. É pobre. É simples. Ariano Suassuna tinha toda a razão. Pois é. Aí, como diria Cíntia Chagas, chiquíssimo é falar português, que é difícil. Chiquíssimo, né? Falar português, escrever em português, que é muito difícil, né? Agora, Mariane, você era professora, né? Né? Porque nunca deixa de ser. Mas continuo. a sua virada de chave da professora para a empresária, como foi que aconteceu? Em que momento aconteceu? Difícil, Cerejinha. Desculpa de novo. Pode falar, mulher. Foi difícil, Ceres. Eu fui obrigada a sair da sala de aula. Eu fiz vários ensaios. E eu consegui sair da sala de aula há menos de 2 meses. Mas acabei voltando há 3 semanas para atender uma demanda muito específica dentro do Centro de Idiomas. É a única demanda que eu atendo hoje. Mas foi uma virada difícil. Porque o que eu gosto de fazer é a mão na massa, é dar aula. E como empresária foram outras questões, né? Administrativa, supervisão, salário de pessoal, gestão de pessoas. Então, é outro universo, é outro mundo. E em que momento você se descobriu empresária? Eu cheguei para fazer um curso, só tinha empreendedores. Primeiro dia de aula, cada um foi lá se apresentar, falar da sua empresa. Eu fui a última. Quando eu me levantei, eu disse, olha, eu não sou empresária, eu sou professora. Aí o tutor olhou para mim e fez, você tem CNPJ? Eu disse, tenho. Você contrata pelo menos uma única pessoa? Eu disse, contrato mais. Ele fez, você é empresária. Eu não me via como empresária. Eu me via como uma professora que fui crescendo, contratei uma pessoa. Aí essa pessoa e eu já não dava mais conta, aí contratei mais outra. Aí essas 3 já não davam mais. Entendeu? Então, na minha cabeça, essa virada de chave foi um pouquinho difícil. Porque na universidade a gente não aprende a ser empresária, a gente não aprende a empreender. É como jornalismo. Você aprende a ser repórter, apresentadora, você vai para a escola e você não é preparada para montar um negócio. Você é preparada para ser a funcionária, a profissional. Então, no meu caso, foi a mesma coisa que você, Mari. Quando eu criei os meus produtos, a minha empresa, na minha cabeça não era empreendedora, não era empresária. Só era uma jornalista que estava montando um negócio, assim, montando uma revista que era... E as pessoas, não, você é uma empreendedora. Já há 20 anos. Então, assim, realmente, assim, como se diz, furou a bolha. Sair da bolha, entendeu? E as pessoas não têm essa visão. Caixa, né? Pensa fora da caixa. E muitas pessoas na universidade elas não são preparadas para isso. Por isso que hoje tem muito investimento em escolas de trazer o empreendedorismo para dentro das escolas para ensinar as crianças a empreender. Porque o médico empreende, o advogado empreende. Mas ninguém se via empreendedor. Empreendedor é aquele que ele nasceu para montar uma empresa. Às vezes ele não tinha nem a própria formação, mas ele era um empresário. Ele criou aquela empresa e contratou várias pessoas. Então, ele já tinha essa visão. Mas, geralmente, o médico, o enfermeiro, o jornalista, o professor, ele não tem essa visão de que ele pode ser um empreendedor.
Né? Hoje já se fala muito disso. Isso. Né? Então, realmente, assim, para você, foi um grande passo. Você foi uma empreendedora e ainda continua E sendo. é interessante essa tua pergunta, porque eu me lembro da época da universidade, eu perguntava aos meus professores o que é que eu posso fazer com o curso de letras, e era desanimador. Eles diziam assim, dá aula. Eu disse, só dar aula? Não, fazer pesquisa. Tá, mas... E aí eu descobri que eu posso ser tradutora, eu posso ser escritora, eu posso... Porque a gente aprendeu a criar asas, entendeu? Então, os profissionais que têm uma visão fora da caixa, eles conseguem voar mais alto e criar novos nichos. Verdade. Criar novos nichos. Você criou um nicho novo. Você focou num público que realmente precisa e que muitas vezes eles não seguem em frente por vergonha, porque achar que não está no tempo mais dele, por se achar velho demais. E não sabe como é importante. Você fez o inglês é para a vida, tá... Já construiu sua vida toda, já casou, já teve menino, já montou sua empresa e tudo, mas e viajar? E descobrir novos lugares. E o sonho de infância? Pois Você é. acredita também, ou no outro caso, um mestre de obras? É emocionante. Né? Seu Roberto, ele não tinha criança como nem ter a escola, quanto mais um curso de inglês. Então, assim... Como ele dizia, isso é um sonho de uma vida inteira, que hoje eu posso pagar esse curso. Olha, legal. Isso é muito importante. Agora, como é que você convive, Mariane, hoje, com a empresária e com a professora, tudo junto e misturado aí dentro do seu coração? É a melhor coisa que eu poderia fazer, Séries. Deus, ele tem realizado os meus sonhos. Eu vinha para cá... E eu estava agradecendo a Deus pela oportunidade de vir conversar com você sobre o meu trabalho. Né? Eu deixei de viajar para estar aqui. E um amigo meu falou, vai deixar de viajar, já passa o final de semana, vai trabalhar. Eu disse, não. Sabe aquela frase de Confúcio? Descubra o que você ama, trabalhe com aquilo e você não vai ter que trabalhar nenhum dia. Então, é preciso a gente encontrar propósito. Quando a gente encontra o propósito naquilo que a gente faz, se você descobre o teu propósito, o que é que você ama, o que é que teu coração grita, o que é que te dá prazer, eu não queria estar em lugar nenhum. Eu queria estar aqui, olhando nos seus olhos, que conhece a minha história. Tem um álbum de formatura na minha casa. E você está lá nele. Quantas coisas a gente compartilhou. Verdade. Muita coisa. Então, enquanto eu estou aqui sentada para você, por isso que de vez em quando escapole um cerejinha. É porque eu olho para você, Séries, e eu não vejo uma entrevistadora. Eu vejo uma pessoa que teve uma importância muito grande num período específico da minha vida. De romper, de crescimento. E romper e crescer dói. Verdade. E a gente compartilhou muita coisa, muitas lágrimas, orações de mão dadas. Sim. E isso ficou cravado na memória do meu coração. Por isso que não há outro lugar que eu quisesse estar, a não ser aqui, nesse seu sofá, olhando para você e podendo falar um pouquinho daquilo que eu faço com tanto amor. E a vida da gente é isso, é a gente poder fazer aquilo que a gente ama. Verdade. Aquilo que a gente ama é aquilo que nos dá prazer. Fernanda Montenegro, hoje eu ouvi uma citação dela mais cedo, que você só é feliz de verdade quando você está dentro do seu propósito. Você pode até ter alguns momentozinhos, mas se você não estiver alinhado no seu coração, vai estar sempre faltando uma coisa. Isso é verdade. Profissionalmente falando, Deus, ele tem diariamente realizado os meus sonhos. Que bom, Mari. E eu sei que você ainda vai voar muito mais alto. Porque quando Deus nos coloca asas, não tem limite. E eu era criança, Séries, e eu adorava resolver gramáticas de capa a capa. E eu ficava ali horas e horas e horas. E eu só me perguntava por que eu aprendo tanto? Por que eu tenho tanta sede? E tem um discurso do Steve Jobs que ele fala de conectando pontos.
E o Steve Jobs, ele olha para trás, o criador da Apple, que criou o Mac, que ele que foi o idealizador daquelas letrinhas que a gente tem, das fontes que a gente tem, tão diferentes. Por quê? Ele se matriculou numa disciplina optativa, e a disciplina era caligrafia. Então, quando ele conectou os pontos na vida dele, ele não gostava do curso que ele fazia. Ele se matriculou na disciplina optativa, que era caligrafia. E anos depois ele desenvolveu a Apple, e ele fala, nesse discurso dele, para graduandos de uma universidade nos Estados Unidos. O nome do discurso é Connecting Dots, conectando os pontos da nossa vida. E a gente só consegue conectar os pontos da nossa vida olhando para trás. Então, quando eu olho para trás, para a minha infância, para a minha adolescência, hoje, a Mariane adulta, eu vejo exatamente as conexões dos dots, dos pontinhos que Deus fez na minha vida. Que bom. Mari, só quero lhe agradecer. Eu passaria o resto da tarde conversando com você. Eu também. Porque é muito bom, você tem muito conteúdo, muitas histórias. Mas eu espero que você volte mais vezes. Eu espero que você me convide mais vezes. Convidarei, com certeza. Sucesso, meu amor. Obrigada por ter vindo. Eu desejo sucesso para você também, que você brilhe cada vez mais. Amém, meu amor, amém. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, mas não sai daí que a gente ainda tem mais conteúdo, viu? Até já. O Supera é um curso de ginástica para o cérebro diferente de tudo que você já viu. Nossos exercícios desafiam seu cérebro, estimulando-o a criar novas conexões neuronais. Quanto mais você treina, mais seu cérebro se fortalece. Com uma aula semanal de 2 horas e atividades em casa, você desenvolverá habilidades como memória, concentração, raciocínio, além de autoconfiança e independência. Supera. Treine seu cérebro e transforme o seu mundo. Como é bom morar na melhor capital do Brasil para se viver. Uma cidade que não para de avançar, inclusiva, que cuida, respeita e acolhe a todos. E um dos destinos turísticos mais procurados do país. Não é à toa que quem conhece se apaixona e fica doidinho para dizer o que os nossos sorrisos não cansam de falar. Como é bom viver aqui. Prefeitura de João Pessoa. De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fliparaíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fliparaíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano, Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos. A Sicredi Evolução é a maior instituição financeira cooperativa do Nordeste. Com 3 bilhões de ativos, possui mais de 56 mil associados e 32 agências. São mais de 300 soluções financeiras para facilitar a sua vida, valorizando os investimentos, o uso dos produtos e movimentando o comércio local. Abra sua conta na Sicredi Evolução. Ligue grátis e saiba mais. 0800 083 2201. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Precisa de um desktop novo sem gastar muito? Confere essa oferta da Black Friday. Com os melhores preços do ano, agora você pode ter o PC ideal para suas tarefas do dia a dia. Por R$ 59,90 por mês em 10 vezes, leve um desktop 3 e deixe a lentidão no passado. Ou se precisar de um pouco mais de desempenho, leve o desktop 5 por apenas 10 vezes de R$ 69,90. O que você está esperando para aproveitar? Garanta agora mesmo suas ofertas antes de zerar o estoque.
Visite nossa loja aqui no centro de João Pessoa ou entre em contato através dos números abaixo. R1 Tecnologia, sua parceira em soluções de informática. De onde vem essa força? A força de um povo que fez do semiárido brasileiro o seu lar. É uma força que vem de dentro, do coração e da fé. Mas também vem do leite de cabra, vice? Não se engane não. Leite de cabra é a força e a energia do povo mais corajoso do Brasil. Fácil de digerir e saudável. Leite de cabra é assim. Pode beber com força. O futuro começa a acontecer quando você se prepara para ele. Aqui no Uniesp garantimos a melhor preparação para sua carreira. Venha fazer parte do melhor centro universitário da Paraíba. Conceito 5 no MEC. Agende sua prova, use sua nota do Enem e garanta bolsa de até 100%. Vem ser mais Uniesp. Inscreva-se agora em iesp.edu.br. Possibilidade de chuva. Uma jogada aqui do Urbana. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. Estamos de volta com mais um programa Fashion e agora nós vamos conferir a cobertura completa do evento Por Elas, no enfrentamento à violência contra a mulher e também a entrega do selo Parceiro da Mulher, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Roda aí a matéria. A Secretaria da Mulher do município de João Pessoa realizou nesta sexta-feira aqui na Fundação Casa de José Américo a palestra pelo fim da violência contra as mulheres. Esse evento passa a ser Por Elas no enfrentamento à violência.
esse assunto está sendo bastante debatido. E a Secretaria da Mulher, através da secretária Nena Martins, falou da importância desse evento aqui em João Pessoa. No evento Por Elas no Enfrentamento à Violência contra Mulheres, violência doméstica, alusivo aos 21 dias de ativismo, né, que inicia no Dia da Consciência Negra, de 20 de novembro, e vamos até 10 de dezembro com a programação da Prefeitura de João Pessoa, dentro dos 21 dias de ativismo de combate à violência contra as mulheres. Esse é o nosso penúltimo evento, com palestras, a realização de palestras. Teremos também hoje a entrega do selo Parceira da Mulher, que homenageia personalidades que realizam ações em prol de mulheres vítimas de violência. E vamos ter também uma palestra com a promotora de justiça, a doutora Rosane, e a presença de várias autoridades aqui já, inclusive ativistas, a presença de militantes, de ONGs, movimentos de mulheres. A gente fica feliz que o objetivo do evento é falar para as mulheres, falar sobre machismo, mas também incluir a participação masculina no evento, e é o que está acontecendo nesse momento. Teremos um momento muito importante para encerrar os 21 dias de ativismo na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro. Vamos estar abrindo a exposição Por Elas no Enfrentamento à Violência, em parceria com o Tambia Shop e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, que é o INADE. E vamos estar de 3 a 10 de dezembro com essa exposição no Tambia Shop, e a gente encerra a programação da Prefeitura de João Pessoa através da Secretaria da Mulher, dia 10 de dezembro, no Dia dos Direitos Humanos. Olha, nós estamos com a segunda-dama e também a coordenadora do programa Antes que Aconteça na Paraíba, Camila Maris, que vai falar também desse importante momento, que é esse evento hoje aqui, coordenado pela Secretaria da Mulher no município de João Pessoa, Por Elas no Enfrentamento à Violência. Qual a avaliação que a senhora faz, hein? Bom dia, Davi, todos que estão nos ouvindo. Sem dúvidas, esse evento é muito importante e casa com o momento que as mulheres vivem. E esse momento não é um momento de dizer que homens e mulheres são diferentes, estão numa luta, não. Esse é um momento de chamar a população para perto, trazer ao debate o tema da violência contra a mulher, o tema, especialmente no caso do programa Antes que Aconteça, da violência doméstica, e trazer as pessoas a realidades diferentes, graças a Deus, muitas realidades diferentes, lares que não vivenciam isso, a importância dessas pessoas serem ajudadas, serem acolhidas, dessas mulheres serem amparadas. Então, eu acredito que esse é o momento de trazer o tema, o debate, e chamar a atenção da população. E a Prefeitura vem endossando, a Prefeitura de João Pessoa endossa e abraça essa causa. Léo Bezerra, hoje, Nena Martins, através da Secretaria de Políticas Públicas voltadas para as mulheres, discute um tema importante, pelo fim da violência contra as mulheres. Como é que a gente pode avaliar esse bom momento e essas discussões que estão tendo hoje aqui na Fundação Zé Américo? Bem, primeiro dizer da alegria de poder participar representando o prefeito Cícero Lucena, ao lado de Nena, ao lado de todas as mulheres que estão nessa luta, e nós também da Prefeitura Municipal de João Pessoa não seria diferente. Nós apoiamos tudo que faz a Secretaria das Mulheres. A Nena é uma representante legítima dessa forma de fazer política, e eu fico muito feliz em poder participar e poder dizer que a Prefeitura vai estar sempre apoiando grandes eventos na nossa cidade, e esse não seria diferente. Então, vamos hoje receber uma bela homenagem, pode ter certeza que continuar trabalhando todos os dias para melhor servir a nossa população, a população de João Pessoa. Bom, a gente fica muito feliz em estar todo mundo junto hoje aqui. São várias secretarias unidas em prol de uma defesa que é justa, que é legítima. E a Secretaria da Educação fica muito feliz em participar dessa parceria. Nena tem sempre nos buscado através de seminários, que um dos pontos importantes é justamente o conhecimento dos dados, e isso aí tem feito uma parceria através da educação, começando desde os pequeninos, né, para que se entendam que isso não é coisa certa. Então, desde os pequenos, essa parceria, inclusive ontem a gente participou de um seminário que a educação vem fazendo, da etnia, das raças, a gente vê justamente essa discriminação com a mulher negra, para que a gente possa esclarecer e trazer na base o conserto desse mal que tem dentro da sociedade. E hoje é justamente o selo para quem está fazendo esse trabalho bacana. E o selo primeiro deve vir para a Nena, que está à frente dessa secretaria, com esse trabalho belo, juntamente com as demais secretarias, com o nosso prefeito Cícero Lucena, para que a gente possa acabar com esse grande mal. Como é que a gente pode destacar esse grande evento que a secretaria, através de Nena Martins, tem realizado? É um evento de suma importância que está acontecendo hoje aqui na Fundação Casa José Américo. Nós, como mulheres, como
guerreiras, ativistas, temos que estar cada vez mais lutando pelo nosso espaço e lutando para que essa violência acabe contra as mulheres. Temos visto números crescentes do feminicídio no nosso estado, no nosso município, no Brasil e no mundo. E a gente precisa estar cada vez mais combatendo isso com políticas públicas voltadas para as mulheres. É um evento importantíssimo para a nossa classe feminina. Estamos juntas nessa luta. Quero dizer a Nena Martins que muito obrigada pelo convite e conte comigo para que a gente continue combatendo sempre mais os crimes contra as mulheres. Eu acho que tem que acontecer sempre. Porque é uma coisa que acontece, a violência contra a mulher acontece dentro de casa, né? É uma coisa assim muito sucinta, muito assim, vamos dizer assim, escondida. E a gente tem que o tempo todo estar conversando, estar orientando. E esses eventos são importantes porque chama a atenção das mulheres, chama a atenção das crianças, dos homens, porque isso tudo faz parte da educação. Vamos educar nossas crianças, vamos educar os homens, porque isso jamais pode acontecer. Isso é um absurdo que acontece na sociedade, o homem achar que é superior à mulher e por isso ter que maltratar a mulher, ter que bater na mulher. Porque se ele se acha superior, o homem que bate na mulher ele não é superior. Muito pelo contrário, ele se sente inferior. Né? É uma pessoa inferior que faz... Pois é, foi um evento muito importante e que nós possamos unir forças, né, para realmente combater a violência contra a mulher. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Fecha. Obrigada pelo seu carinho, obrigada por sua audiência. Deixa eu mostrar aqui o meu look de hoje, lá da Receba Collection Moda, que fica ali no Paraíba Mall. Olha só essa cor bem vibrante, já pensando aí no verão. E esta semana, viu, tá chegando novidades aí. Olha o detalhe. E tem várias cores, viu? Então, para você que gosta de vestido, tem vários, de vários tamanhos, vários modelos, para você arrasar aí no final de ano. E essa semana, como eu falei, está chegando aí coleção nova de Natal, de Ano Novo. Aí vem looks com tom vermelho, looks com tom branco, para que você, olha, possa aí escolher e arrasar aí nas festas de final de ano. Está aí na telinha para vocês, né, o Instagram da loja, que é o Receba Collection Moda. Você pode estar vendo aí. Pode seguir lá, viu? Siga, que eles sempre têm coleção, sempre tem novidade. E toda quinta-feira tem live lá na Receba, viu? A Receba fica ali no primeiro andar do Paraíba Mall. Vale a pena você passar por lá. O Paraíba Mall movimentadíssimo, viu? Tem uns happy hours lá, dia de quinta, sexta e sábado, que fica bastante. Beijo também especial para toda a equipe, né, da Best Beauty Club, que também fica no Paraíba Mall, mas aí fica no térreo, né, a equipe que faz esse atendimento express, né, atendimento super rápido, é aberto de domingo a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Então, você já pode chegar lá, a qualquer horário que você for, você vai ser atendida. Então, se você está aí, ó, numa praia e precisou ir para um almoço ou para um jantar, um aniversário de última hora, né, algum convite inesperado, passa lá que o pessoal está, olha, o pessoal está todo qualificado para lhe atender, viu? Um beijo aí a toda a equipe da Best Beauty Club e pode seguir lá, viu? best.paraíba Mall. Para encerrar, chamar a Kayla, que esteve comigo hoje aqui, né, ajudando aí a receber os convidados, né? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Hoje deu tudo certo. Tudo no tempo. Então, um beijo super especial para vocês. Até sábado, se Deus me permitir. E como eu sempre falo, aproveita teu final de semana, mas aproveita com moderação para você ter histórias para contar. Então, até lá e cola que é sucesso. Tchau. O Supera é um curso de ginástica para o cérebro diferente de tudo que você já viu. Nossos exercícios